nas mesas. Tem muita coisa legal aqui no YouTube, cara. E eu não acabei focando muita gente, mas o papo tá tão descontraído que eu não... Mas eu voltando aqui, eles fizeram uma... O João Pedro fez uma pergunta interessante. O João. Ele perguntou... Você tá falando João Pedro Lima. Sá. Gente, para que estudo? João Pedro só. Tá bom. Mas tá ótimo. Você tá falando da pergunta dele do Ruby? Não. Ele perguntou se dificulta às vezes passar uma aplicação de Java para Go. É porque ele fez uma pergunta. Do Ruby? Disso. Não, mas pode fazer essa. Pode ir nessa por enquanto. Tá ótimo. Pode falar, Cavazza, já que você pegou aí. É porque você me chamou a atenção. Porque, chamou, assim, pode mandar, manda aí. O que acontece? Quando você faz uma aplicação Java, você está pensando em desenvolver como Java, como eu não gosto desse termo, mas como um javeiro. Então, todo o seu padrão de separação, de responsabilidade. Sim. Maneira que você pensa. A maneira como você pensa, a maneira como você espera que as pessoas esperem que você pense, é totalmente diferente do Go. Então, acho que a maior dificuldade é você pegar o microserviço escrito como Java, no padrão de projeto Java, na separação que você vê no Java, e traduzir isso para o Go. Porque se você fizer uma tradução literal, você vai fazer... Fica um Frankenstein. Fica um projeto Go escrito como um projeto Java. Exato. Mas o projeto Go tem uma maneira única de ser escrito. Padrões específicos que a comunidade Go adota. Exato. Na verdade, sim. Mas tem várias formas de fazer a mesma coisa em Go. Sim. Tem. Mas todas as formas, todos os caminhos que você seguir, a legibilidade e simplicidade vai continuar bem próxima. Só vai modificar um pouco quando você usa interface. Não sei se vocês vão concordar. Sim. A interface vai criar um pouquinho de camada, vamos dizer assim. Não diria complexidade em si, mas a camada. Cara, o que eu já vi de pessoas sofrendo só com como nomear pacote. Como que eu nomeio pacote. Tem muita dúvida, assim, da galera que tá A ideia do pacote ser flat quebra muito pro pessoal que vem do Java. Completamente diferente, porque o pacote do Java é hierárquico, né? É um dentro do outro. Mas tem um pacote flat no Go. Apesar de um pacote no Go chama pessoa, ele é um nível só que você tem. Sim. Pois é, e aí entra o hexagonal, que o pessoal adora esses nomes, adora essas arquiteturas. Sim. Gera uma discussão, uma thread violenta na internet. E em Go é um pouco mais simples, você pode seguir qualquer desses caminhos. Até mesmo, até o Clean Architecture você pode seguir. Sim, mas é engraçado. Não, zoando. Mas assim, a galera gosta de falar sobre isso. Quando você vê que alguém vem do Java, ou do .NET, ou do PHP... Sim, ele traz isso. Ele traz. Você fala, esse código é Go... Mas me parece muito com o código Java que esse cara fazendo ali. Ele tentou trazer... A pergunta do João era essa. Então, era... Paradigmas diferentes. Não dificulta essa... Dificulta. Depende do desenvolvedor, né? Escrever num Go Way. Dificulta até você entender. O contrário também é verdade. Se o cara sair do Go pro Java, ele tem o mesmo problema. Tem. Ou do Java pro PHP, ou do PHP, porque o negócio é você... Então dificulta ou não dificulta? É uma dificuldade inicial, que é a pessoa, você como desenvolvedor... Mas se o cara for bom nos dois... Não, melhor também, não tem a dificuldade. Agora, se o cara não é tão sênior, não tem essa visão tão ampla, dificulta um pouco. Mas isso que quer dizer? Isso, eu acho que é uma dificuldade que ela independe da linguagem, que é, por exemplo... Sim, mas a dificuldade está ligada ao nível quanto de contexto que ele tem daquela linguagem. Exatamente. Porque, exatamente. Você vai começar, porque quando ele começa... É a questão da analogia, né? Sim, a quando o cara vai começar com Go, ele... O que eu fazer em PHP ou em Java? Vou tentar fazer no Go. E aí você vê que fica um código... Só que fica um código parecido com a da outra linguagem. Claro. Aí você fala assim, não é o jeito Go de fazer ou não é o jeito Java de fazer isso. Aí demora um tempo até a pessoa adaptar e falar assim, não, no Go, esse problema eu resolvo desse jeito. Tem uma linha ali, tipo, uma curva de aprendizado. Tem um nível de dificuldade, dependendo de cara a cara. Mas sim, cara, é normal, é natural. Se você tiver o contexto, eu não acho difícil. Eu acho que é muito tranquilo você mudar a linguagem. Né? E hoje acontece muito isso, foi até pertinente falar, porque quando você vai desenvolver em Go, eu não sei os senhores, mas a oportunidade sempre vai ter uma solução feita em outra língua. Sim. Né? E sempre você vai ter que ter essa forma de transcrever. Às vezes, eu tive problema com isso, que às vezes, igual, passamos para a equipe uns trocentos códigos PHP e uma semana de desenvolvimento não tínhamos nada. Aí eu falei, esse cara tá à toa, não tem lógica. É tipo, na cabeça. Aí quando a gente foi ver, é o nível de dificuldade de analogia, igual vocês colocaram, de entendimento do outro para fazer em Go. Então o caminho é esse. O que a gente fez para corrigir? Me dá aí o que você precisa de entrada e saída
e joga o resto fora, Geralmente em 2 dias resolveu o problema de uma semana. É mais fácil que a tradução direta. É muito fácil do que a tradução direta. É isso que eu tô querendo dizer. Mesma coisa com a linguagem. Aí você só precisa garantir o contrato, né? Sim. Tem que saber, né? Tem que saber equilibrar. Essa é fazer analogia com a linguagem. A mesma coisa é você pegar um dicionário, uma frase em inglês, e no dicionário fazer a tradução. Você vai, às vezes, até entender o que está escrito em português, mas não vai fazer muito sentido. Não vai fazer sentido. Vai ter as conjugações, porque... É igual ao português. Vai ter a Isso. conjunção, vai ter o objeto, vai ter o substantivo, vai ter o contexto. E o inglês é pior ainda nesse sentido, porque uma coisa pode significar em coisas. No português, não. É específico. É isso que você está querendo dizer? É, exatamente. Caramba, essa seria a maior dificuldade. E a segunda, que eu acho que vem um pouco atrás, é de... Por Java. Essa linguagem muito mais antiga do que Go. Sim. Dependendo do que você for fazer, existem... Principalmente se for coisas que não são mais tão usuais hoje em dia. Existe mais recursos. Pode ser que você esbarre, entendeu? E nem sempre o recurso é a melhor prática. Por exemplo, assim, o cara precisa fazer um mapa concorrente em Go. É muito mais difícil para ele do que usar um mapa concorrente em Java. Sim. Você tem muita mais coisa entregue dentro da Standard Library do Java ali que te garante do que você não tem em Go. Às vezes ele vai chegar em Go, ou ele vai buscar alguma lib que faça isso, ele vai ter que começar a ver, ou ele vai ter que implementar algumas coisas mais básicas para ele. Porque você vai ter a vantagem do tempo, tá? Que é, eu vivo há muito tempo, então eu vi coisas que funcionam de lib, de terceiros, os caras fazem uma lib que não é core. Eu pego e trago pro core, na minha linguagem. Que é o que vai acontecer com o Go com o tempo. Já acontece. Isso. Sim. Aos poucos o cara vai vendo... No seu projeto você já faz isso. Você já tem sua libcore do seu projeto que não tem de implementado em lugar nenhum, você vai ter que fazer. Isso. Que é global para todo lugar que você for. É um SDK praticamente. E eu acho que essa é uma segunda dificuldade que é um pouco relevante também. Às vezes a pessoa pode... Até a visibilidade disso que a gente está falando também, para quem não está nessa pegada, dificulta. Né? De ter uma lib core, um SDK próprio, para que você reutilize isso nos seus projetos ou no seu projeto. E aí entra monorepo, multirepo, que eu tô doido querendo falar lá no microservice, a gente não chegou ainda, mas vamos embora. Tem mais alguma outra coisa aqui do João? João, obrigado pela pergunta, viu, João? O Elton é a camiseta, mas tem outra pergunta aqui que ele falou do Ruby. Ele comentou que o Ruby fez o mesmo caminho inverso. Ele começou em microservice e foi para o monolito. E aí ele falou aqui do David, o criador do o criador do Ruby. Ele falou Beautiful Monolith, esse negócio assim. Aí é necessidade, né? É necessidade. Sim. É o requisito. É o requisito. É o trade-off, é o que você quer escolher para o seu caminho, seja feliz ou não feliz. Exato. Eu acho escolha. É uma necessidade com escolha. Assim, porque o monolito realmente vai resolver muitos problemas. Não existe bala de prata, né? Esse é o ponto. Na verdade, existe para os lobisomens. Não adoro filme de lobisomem, cara. Para os lobisomens tem. Aquele filme, qual que é aquele filme fenomenal? Anjos da Noite. Obrigado. Anjos da Noite, pô. É legal. Já passou a época, mas é bem legal. Mas, e lá tem bala de prata, não? Se a pessoa consegue encaixar um monolito na empresa não dela, na tecnologia. faz sentido. Eu não vejo por que não. Por que não, né? É porque geralmente você sai do monolito porque tá doendo, não é porque tá bom. Exatamente. É necessidade. É a necessidade. Pelo menos ele não fez igual o cara do Node, que chutou o pé que construiu o Node, chutou o pé do Node e falou que o Go seria a próxima. Eu não queria falar, mas já que o cara deixou a deixa aqui, eu tinha que falar. Não, ele deixou o comentário no Twitter, né? Então todo mundo printou aí. Sabe? Mas é porque ele viu que o buraco era mais embaixo, que a concorrência e o trabalho, o desempenho, a otimização. É porque Node bombou por causa da concorrência. Sim, não tenho dúvida. Todo mundo saiu correndo atrás disso. O evento Lux. Eu não tenho dúvida que realmente foi um salto. Porque quem fazia isso voltando pro PHP. Eu não queria falar, mas você falou do PHP. Mas quem faz isso é o Ignex. Sim. É o próprio server, o web server que está fazendo. E a linguagem não faz nada. Então ficou meio esquisito. Sim. E o Node quebrou isso. E aí... Na verdade, o motor que ele fez em C para rodar realmente ficou muito bom. Foi uma quebra de paradigma na época, e quando todo mundo correu atrás, todo mundo foi trazendo as suas visões de paralelismo, deixou de ser um diferencial tão grande. Então você não vai mais para Node porque ele é o melhor ele não é o melhor paralelismo hoje. Não é. Então, assim... A gente tá falando de concorrência ainda, tá? Desculpa. Não, só para poder equilibrar. Então, assim, é um desafio que a linguagem vai ter. Quando a gente fala para back-end, quando eu falo
de rodar Node no meu back-end hoje, você não tem mais um diferencial único. Tipo assim, Sim. essa é a coisa que me diferencia de todo mundo e só eu tenho isso. Então agora eles vão ter que se reinventar como linguagem, né? E se estabelecer. Perfeito. Entendi. Eu também concordo. Que É isso. Que quando você olha para Go, ele tem uns 4 ou 5 diferenciais únicos. Que só Go tem. Tem uns pilares que Isso. dificilmente você vai Sim. ter em outros. E Concordo essa também, composição de pilares que só isso mesmo. Go tem Somando a vantagem são fica muito melhor do difíceis. que as Eu não desvantagens. vejo em outras linguagens. Não tem como, é isso mesmo. Sim. Essas vantagens, é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, de microservices, de banco compartilhado e banco para microservices. A gente não chegou lá, mas a gente vai chegar depois. Sim. E aqui na tecnologia da linguagem específica é a mesma coisa. Sim. Somando as suas desvantagens, as vantagens são maiores. Sim. As vantagens são maiores. Agora, tem tecnologia que, dependendo do problema que você vai resolver, as desvantagens somadas é pior. Né? Sim. É maior do que a vantagem. Eu vi um caso muito específico de pessoal falando por que eles escolheram Rush. Assim, muito engraçado. Eles falaram que eles escolheram Rush ao invés do Go por um simples motivo. O memory management do Rush permite que você não tenha garbage collector. E pro use case que eles estavam precisando, Aí faz sentido. eles não queriam garbage collector. Não é que eles não queriam. Não podiam. Não, a necessidade. Não era requisito. Não era requisito. Obrigado. Você teve a manha. Era um requisito não ter garbage collector. É porque se tiver um requisito, ele vai ter uma latência e vai perder ali. Aí eles acabaram indo pra Vai Rush perder. porque o Rush era mais fácil de... Não tem, né? Você consegue controlar melhor. Isso. Sim. Isso. Era menos provável de alguém fazer uma besteira do que ser. Sim. E tinha o mesmo desempenho. Exatamente disso. Aí eu vou ter que concordar, não tem pra onde. Mas assim, Pelo pouco que eu fiz o Rush, não vai ter pra onde correr. mas Mas é claro que o nível de libs que está nascendo ainda é muito pouco, independente. Mas sim, é o princípio básico da gente estar numa necessidade igual ao Rush, descer mais o nível. Mas eu acho lindo que Go tem garbage collector, tá? Não ter garbage collector força você ter estruturas Em alguns problemas. complexas. Mas em alguns Sim. problemas é Necessário que você não tem. Sim. necessário que você não tenha. Não, Agora, como é que você vai desenvolver uma aplicação que vai ficar 24/7 durante o mês todo, o ano todo, sem fazer deploy? Estou dando um exemplo prático. Né? Não tem bug, não tem melhoria, não tem evolução, ela só resolve aquilo por enquanto. Tá? Só para facilitar o nosso contexto. Sem restartar. Está em memória. Alocando, desalocando, tem alocando. controle de memória desalocando, perfeito. Se alocando, você errar alguma coisa, você morre. Sim, concordo com você. Concorda? Missão crítica. Então, essa missão. Aí o que acontece? Quando você tem algo bem específico para tratar a nível de memória, você vai fazer o seu próprio limper. Ou a linguagem, ou o compilador, ou o que ela fizer, já está fazendo isso de certa forma. Ou você faz ou você acha alguém que faz muito bem. Muito bem. Mas é um caso muito específico. Eu entendo. Sim. Perfeitamente. Vocês É uma não necessidade. Vocês não acham que isso limita um pouco o Go? Por exemplo, assim, você não poder criar outros garbage collectors para o Go e você tá preso. Você acha o quê? Desculpa, não entendi. Hoje em dia a gente é preso ao garbage collector do Go, não é possível a gente Eu estender. entendi. Aí entra. Não parece um pouco Não, limitante? Eu Eu sei. acho, mas olha só, aí entra o que eles pregam. Não sei. É o design da linguagem. Eles não Aí, querem... se você não está satisfeito, copia e cola e faz o seu design de linguagem específico. Você pode, é open source. Você pode. Eu acho que é isso mesmo que eles querem. Eles Você querem pode, te dar a linguagem exatamente. com o melhor garbage collector que eles conseguem, Exatamente. mas que sei que você fica inventando muita roda. É pra quê? Pra quê? Da cabeça se você tem uma necessidade que está fugindo fora dessa curva, Uhum. essa tecnologia não é Talvez pra não você deveria fazer estar isso. com ela. Acho que Faz vai falar, outra. vai falar Não, vai pra Rush, né? Ele Sim, já, eu é tipo gosto bastante daquela da festa Go, que pra o mim é valor do tranquilo. ingresso é R$1.000. E a galera que não paga R$1.000 não vai. Tipo isso. É mais ou menos isso. Você está escolhendo o público que ele quer que utilize aquela tecnologia naquele limite. Essa é uma visão. É uma forma de perceber esse contratempo. Tá. Agora, nada impede de você baixar e fazer o seu open. Tem E propor o seu também nas Sim. listas de discussões. Ninguém está falando que não. Mas aí entra aquilo que nós falamos, né? É a academia. Você tem que ser um cara de experimentação. Um físico experimental. Você tem um cara que está ali Ritmo experimentando, não. descendo um nível a nível de complexidade de algoritmo. Porque qual que é o algoritmo para fazer isso? Qual o algoritmo que está implementado no Go hoje para fazer essa brincadeira acontecer? Sim. Como é que está implementado Não, isso? eu acho que Aí você sim. vai chegar no nível... Isso faz muito sentido. Você entendeu o que eu A tô falando? linguagem que é Não é isso. qualquer um que está ali no mercado trabalhando que vai chegar lá e montar isso. Eu acho que assim, eu entendo que a linguagem que é isso, eu sou muito tranquilo com isso. Acho Não, que entendi. entende muito bem. A pergunta mais como limitador é ou não? Vocês acham Eu acredito que não, Acho que porque não. no mercado de trabalho você não chega nesse nível Sim. por necessidade de requisito.
Tá. Porque se você chegar no nível de construir seu próprio compilador, ou seu próprio... Poucos casos. Poucos casos, é isso que eu tô falando. beleza. E outra, até o próprio Rust teve uma barreira no início ali para fazer, porque ele está utilizando qual compilador? Ele está fazendo o próprio, ele começou de algum lugar. O Go teve que reescrever o seu compilador. Então, E a adoção do Rust ela é abaixo do Go. Tipo assim, Isso que eu tô eles sofreram um pênalti muito grande. Assim, Então, hoje o build do Rust demora mais. O Go é muito mais prático. Mas, em compensação, dependendo da forma de otimização, Ele ele tem ainda vai ficar mais eficiente. a complexidade do código para você não ter garbage collector É. e não ter problema de De memória. memória, o código fica... Os conceitos que o Rust tá são muito... Cara, é que se buildou, Bora. se o teu negócio compilou ali em Rust, cara, roda. Fica Exatamente. tranquilo. O mais difícil é compilar. Mas é um ponto interessante, que a linguagem tem suas limitações. Né? A gente tem que saber os limites das tecnologias. Igual qual é o limite do Servlets. Isso é interessante. Sim. E realmente o Go tem toda uma... Igual, por exemplo, eu gostaria de ter no Go um polimorfismo igual do Java. Você vai lá e pede à comunidade, a comunidade pede para a equipe. Você não vai conseguir com facilidade. Você vai ter que provar nível técnico para os caras. Nossa, é muito Que difícil. aquilo faz sentido e que o design da linguagem não vai ser alterado, e etc, 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 etc. Sobrecarga de operador. Operador. Ele não tem. É. E é difícil convencer Simples. os caras. Sim. E assim, Mas assim, eu vejo isso como mais positivo, somando mais vantagens do que desvantagens. quando você fala dos pilares, se ele Quando quer eu ser falo ateu... dos problemas que a linguagem está proposta a resolver da melhor forma possível. Porque na hora que você coloca uma atribuição, seja lá qual for, E que ela tem um impacto em cascata. E é um dos pilares, né? É um dos pilares. Não mudar. Aí entra a retrocompatibilidade. Isso. É um dos pilares. Que Sim, eu acho sim. fenomenal. Simplicidade. Eu acho fenomenal. Até teve uma discussão na comunidade Eu de acho Go fenomenal. muito extensa sobre o uso de ternário, né? De ternário. Também. E o pessoal falou, não vamos fazer ternário. E aí você viu como é que funciona o ternário em PHP. Eu só estou aproveitando a deixa. Não vamos ter operação ternário. E assim, Sim. o argumento final deles foi assim, pode ser usado para gerar códigos que a gente não considera... O cara consegue fazer uma tripa de linguiça aqui. A gente não quer isso aqui. Não gostaria. A gente não quer isso na linguagem. Não tem simplicidade. Então não vamos manter. Aí entra aquilo lá dos primórdios do Go, tem lá até hoje no site deles de documentação, né? Menos é mais. Aí. Menos é mais. Faça o Vamos infiel, tentar. se ali morreu Bahia. Vamos manter o design limpo e vamos fazer funcionar da forma. E aí a gente passou décadas já, e a gente está vendo que a maioria dos problemas não necessitou nada dessas loucuras todas. Você tem um... Dessas complexidades todas, do design da linguagem toda, porque tem um outro ponto também. Né? O Java nasceu para abraçar tudo possível. É uma forma de pensar. Sim. Tudo que for para fazer, ele faz. O Java está em tudo, praticamente. Sim. Não tem como Sim. comparar isso. O Go é uma linguagem mais especialista. A gente está falando de generalistas e especialistas. Sim. A linguagem mais especialista, mais enxuta, focada em alguns problemas específicos para ser resolvidos. Sim. E resolver bem. Esse é o ponto. Concordo. Esse é o ponto. E a simplicidade do Go, eu acho que ela ajuda num ponto que a gente falou até esses dias, cara. Se fazer o onboarding de uma pessoa no seu time numa stack de Go é muito mais fácil do que se fazer o mesmo onboarding numa stack de Java. Não tenho dúvida. Pensando numa pessoa mais iniciante, tá? É muito mais simples, cara. Não tenho dúvida. Sim. Só que assim, entendo seu ponto. Eu acho que é muito mais simples. É muito straightforward a linguagem, é muito claro. A pessoa consegue ler e entender de cara, assim, meio que tá rolando. Diferente do Java. É porque tem uma bagagem muita também da mágica linguagem. no caminho. É porque tem muita bagagem. Tipo assim, sei lá, em 2000 e tanto alguém fez uma lib que faz tal coisa. Aí todo mundo começou a usar. Aí isso fugiu do... Virou uma coisa standard, só que não era standard da Sim, BR. Porque é pode uma ser. lib. Pode ser. A lib tão grande que foi adotada por todo mundo. Os caras fazem com annotation, com os libs que pegam reflection do Java, que pegam anotação e injetam um tanto de coisa. Virou standard. Alguma mágica. Virou tipo a mágica. Tipo assim, porque passou a ser requisito você não só saber Java, ou só saber .NET, ou só saber Python. Você tem que saber Django, você tem que saber ASP.NET, você tem que saber Spring, você tem que saber Micronaut. Sim. Go ainda não tem isso. Tipo assim, não tem que saber JavaScript, saber React. Essa simplicidade deriva do fato da linguagem ainda não ter esse tipo de coisa. Não, mas olha só. Quando eu estou no Node e nasce estou fazendo JavaScript dentro do Node. Uma pergunta é porque E nasce o TS, TypeScript. TypeScript.
É porque eu não conheço muito do ecossistema pra falar. Não, é só pra gente poder fazer isso aí que você acabou de falar. E você tá falando que é positivo ou negativo? Eu não entendi. Eu não sei se é positivo ou se é negativo. Eu não Talvez sei. os dois. Talvez seja um pouco de cada. Talvez os dois, porque é Porque uma necessidade da linguagem melhorar. Melhorar porque nós sabemos que a possibilidade... Vamos falar de JavaScript rapidinho? Tem muitas formas de escrever o código JavaScript. Para fazer um código JavaScript muito enxuto, você tem que descer muito o nível de senioridade. Sim. Você tem que preocupar com muitos detalhes para chegar num nível muito limpo. O TS já resolve isso, de certa forma. Né? Não é isso? A atenção é essa. Nasceu outra vida. Nasceu outra vida. Sim. E a linguagem também deu uma flexibilizada, ficou bacana. Só que você concorda que eu tenho que aprender muitas coisas. Eu tenho muita... Eu chamo de tralha, mas na verdade são necessidades que o ecossistema tá... Mas esse é o ponto. Quando você vai botar ponto. uma vaga de JavaScript, você não bota de JavaScript, você bota desenvolvedor React. React, mas o React também criou seu próprio... Reactive Native, Criou você seu coloca Vue, você coloca... Mas aí tem um Angular. lado, tem os dois mundos. Ele complicou para um lado, Sim. porque você tem que aprender a tecnologia dele, Tem que aprender específica JavaScript e tal dele, coisa. e mais a sua bagagem de JavaScript para apresentar. Sim. E fez um universo paralelo ali. Fez um cosmo dele. Criou uma micro especialização. Uma especialização. Tem um lado bom, aquecimento do mercado, novas possibilidades. Gera mais emprego. Gera mais emprego, uma cascata para aprender. Tem mais tralha para a gente criticar, né? Falar que deu errado, deu certo. Sim. E aí vem um Flutter e pô. Por enquanto é só Flutter. O Flutter é o framework, mas a linguagem é Dart. Pois é. Dart. A linguagem é Dart. Não, por enquanto é só mudou. Flutter. Pois é, mas é isso que eu tô querendo dizer. A Quando linguagem é Dart. Não, o que eu tô falando? Quando é Dart e Flutter. Quando for Dart e abobrinha. Não vai, Não. porque eles já perceberam isso dessa. É a evolução que a gente está falando. É. Esse é o ponto. Entendo seu ponto, mas assim. Esse é o ponto. Ou seja, alguém vai ter que errar pra gente criticar e o outro vai ter que fazer melhor. Aí É isso. eu não sei se a gente tá. Porque o Flutter já tá, o Dart já tá fazendo desktop, web, mobile. Eu não sei se a gente tá Escrevendo tudo, cedo cara. demais. Até dentro do Flutter tem a briga Mas por gerenciamento de estado. especializa de novo. Aí vai ter um ORM, XPTO. Aí na sopa de letrinha lá no LinkedIn. Esse aí no Flutter foi gerenciamento de estado, cara. Aí, GetX ou não. E começou Não a é isso? briga na Eu comunidade. tô falando bobeira, não? Mas É esse o entendimento nosso? A gente tá na mesma mas página? assim, eu não sei se é bom ou ruim, porque vai Eu especializando. acredito que é os dois. Eu acho que tem um lado bom e o lado ruim. Eu não sei se somando tudo, o melhor é o ruim ou o melhor é o bom. E eu não sei como é que a gente vai estar. Mas o que eu sei 15 anos. É que tem um lado positivo em tudo. Vamos ser otimistas. Quem falou isso? Eu não sei se foi a gente que falou. Quem foi? Eu não lembro. Alguém falou, vamos ser otimistas. Eu não sei se foi o Lucas, mas enfim. Mas tem que ser otimista mesmo. Vamos ser otimistas, né? Foi do LinkedIn. Que eu não sabia que tinha o código. Ele falou assim, vamos ser otimistas, vamos tentar. Tá perfeito. É a mesma ideia disso que a gente está falando. Então, na hora que criou a outra, dificultou para o desenvolvedor. Ele que vai ter que se virar especializado em outra tecnologia. Está correto, o mercado abre mais, né? Você tem abrangência. Mas a nível técnico nosso mesmo, baixar o nível, faz sentido eu criar uma outra linguagem, porque a linguagem do Go não está tão legal? Não, não é nem linguagem. Eu fico pensando nisso uma daqui, linguagem. por exemplo, sei lá, linguagem. 10 anos. uma 10 anos linguagem. no futuro. Você vai ter o framework Go abobrinha. Eu não vou pedir mais desenvolvedor Go. Eu vou pedir pessoas que... Pois é, mas se a gente for especialistas falar de Go, nós já temos 10 anos que a gente já pode falar. E não aconteceu isso. Não, isso, mas... No caso do Go. Isso. Porque o design dele leva ele para isso. Mas- Ou seja, a lib nativa dele, do Core, NetHTTP, já supre muito dos Não, problemas. supre, mas eu falo assim, como essas coisas vão andar no futuro, a gente não sabe. Não sabe. Isso, e que eu falo assim... O que eu, Aí é futurologia. É isso. Aí- O que a gente tem hoje das principais que eu fico me perguntando eu não contrato Java, eu não contrato .NET, eu não contrato nem PHP mais. Aham. Eu Você contrato- contrata o quê? Desenvolvedor... Vocês estão ouvindo, né? Não, deixa então. eu ver aqui. Quem que perguntou? Alguém perguntou? Foi o João, não, né? Eu contrato desenvolvedor PHP. Qual que é o framework do PHP que tem? Cara, você tem vários. Nossa, o- Laravel. Laravel. O cara com 4 anos de A experiência. pessoa se Laravel. resumiu no Laravel. porque Tem uns tudo- outros bons. Tudo herdou do Acabou. Cifra. Né? O melhor é o Cifra. Sim. Né? O Não conheço Ruby nada de conseguiu PHP, ficar- mas você tá zoando. O Ruby segurou no Rails e até onde eu sei é o principal até hoje. E o Python. É, Mas tem muitos. Python é Django, Flask, principal, mas tem Flask e tem vai. Sei. Aí você não contrata desenvolvedor Python. Você contrata do Python com 4 anos de tal experiência coisa, em Flask. Com algumas coisas. E aí eu no entendi. o JavaScript você faz a mesma coisa. Contrata Mesma desenvolvedor coisa. JavaScript com experiência em O React. bom do React Go, Native. então, é só Go. Por enquanto, isso. Por enquanto. So far- Mas já tem 10 anos. So mais far, 10 so anos. good. So Mas far, tá so ótimo, good. tá?
Mas eu não sei, pode ser que a especialização no futuro seja uma coisa boa. Você tem Go para Data Science, por exemplo. Pode ser. Você pode... Lembra aquela pergunta do cara lá, assim, tipo pode. assim, talvez tenha um Go Science, um pode ser. Go Embed. Não nasceu para isso, mas aos pouquinhos os entusiastas vão criando. Pode ser que as especializações, aí, assim, especulação, futurologia, não sei, mas pode ser que a gente tenha uma especialização que derive para um nicho específico, entendeu? Tipo assim. Eu acredito, não é futurologia, mas é o que já está acontecendo. A gente percebe que tudo muito generalista, dependendo do que a gente vai aplicar, não vai funcionar tão bem. Sim. E aí a gente vai ter que ser mais especialista. É o que acontece em C, C++, Rush. Eu estou fazendo aqui já na ordem. C, C++, Rush. Eu acredito que o Java ainda está mais acima. Você entendeu o que eu estou falando? Sim, o Java é muito mais generalista. Então, gente, C, C++... tem as linguagens funcionais que eu estou pulando. Eu só estou pegando as linguagens imperativas. Eu estou pegando... Tira as linguagens funcionais para não complicar. Então, tem C, C++. Pode colocar o Rush aqui nessa camada. Eu posso colocar o Java ou o Go. Eu posso colocar o Go aqui em cima. Você entendeu que o Go está abaixo de todas as otimizações aqui? Entendi seu ponto. É isso, teoricamente. Pode ser que eu invés E aí você está falando de coisa muito específica a nível de cada linguagem. E se eu pôr o Node mais acima, se eu pôr o PHP mais acima... E geralmente você não vai contratar um cara de PHP mais, você tem que contratar o cara de Laravel. Isso. É isso que você está falando. O Big Go, ele veio com essa pegada de ser o Rails do Go. Sim. Então, assim, será que daqui a... Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Vamos eu acredito que tudo torna-se mais especialista. Seja com Lib ou Framework. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Pode ser que a gente caia. Os dois mundos, né? Os dois mundos. Entendeu? Você abre um projeto de Go para dados. Sim, você vai ter uma Lib específica. É igual você tem hoje Framework para microservices. Eu tô vendo. Tem um micro, né? Você tem alguns. Não são muitos, você não tem 20, 30. E você vê uma organização de projeto e uma estrutura que você não está familiarizado. Agora, quem é mestre que ela é específica para aquilo. Pois é, mas quem é bom nisso e mestre nisso, quem poderia dizer isso pra gente é o JavaScript. O JavaScript é... Quantos frameworks nasceu até agora que a gente está conversando? O JavaScript isso é o extremo, né? Exatamente. É o extremo disso. Disso. E se eu o JavaScript e se todo dia eu lançasse um framework novo, como o mundo seria se isso fosse verdade? Pois é, a linguagem tem tanto poder de flexibilidade que às vezes dificulta, né? Até o aprendizado e até você chegar nesse nível de detalhe. Esse é um ponto. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendo o seu ponto. Ou seja, eu vou desenvolver aqui uma aplicação de JavaScript. Qual framework melhor que eu vou usar? E dentro do framework, qual é a melhor prática que eu vou usar? Dentro da melhor prática, qual função que eu poderia utilizar? E dentro da função, entendeu? A complexidade do cara, para começar, no talo. É muito. Não é culpa da linguagem, é culpa do ecossistema. Exatamente. É do que atachou a linguagem. Exatamente. É o que eu estava falando lá atrás, quando eu falei que o PHP te forçou a ir para um lado que você não estava percebendo. E quando você foi ver, já não tinha o que fazer mais. Foi para um lado, complicou demais. Agora, a tecnologia te leva, funila para o outro lado. Então, quando você programa em Go, ela vai te funilar para uma forma. Não. Você entendeu? Sim, entende o seu ponto. É exatamente isso. Esse é o ponto. A gente não saberia dizer se é pior ou melhor. Vocês são sêniors, nós somos sêniors. É claro que quanto menos tralha, melhor. Eu vou ter que instalar menos tralha. Vou instalar um binário. É muito melhor do que eu instalar do serviço disso, serviço daqui, do serviço daquilo outro, lib tal, lib não sei o quê. meu sistema operacional tem que estar na versão tal, minha pacote tem que estar tal. Pega lá o Docker pronto, a imagem do Docker pronto, que eu não sei mais como faz. É muito mais complexo do que se tiver uma coisa só. Isso nós já sabemos. Sim. E a tecnologia foi se ajeitando para costurar isso. É o que você está falando. Então, nasce um framework da tecnologia a cada minuto por necessidade, porque ela é tão ampla, tem tanto, o design é tão aberto, que ela te força a fazer. Talvez seja a métrica de sucesso, ao contrário do que a gente pensa, né? Porque o fato de nascer um novo soldado significa que você tem gente engajada. Sim, não é ruim. Muito. Sim, muita gente engajada. Mas você pegaria essa tecnologia para fazer seu projeto tal? Pois é. Esse é o ponto. A não ser que só tenha aquilo. Sim. Né? Vamos fazer um projeto que só... Não, isso só tem aquilo. Seria um futuro engraçado a gente ver um Go Data, por exemplo. Não a linguagem, mas uma especialização focada para dados. Hoje nós temos. E eu acho que vai resolver parte dos problemas que aquele pessoal estava perguntando na mesa redonda. Pode ser também. A gente pode até trazer o assunto aí, que eu não lembro todo ele, não. Lembra que o cara perguntou, eu queria fazer data science com Go. Tô brincando, brincadeira. Tem algumas libs, mas é claro que não chega nem perto, porque a maioria das libs estão em C. Sim. Sim. O cara perguntou pra gente se... E aí, em Go, nós conseguimos fazer o wrapper em C para Go. Sim. Eu consigo chamar um código C, mas esse código C não vai virar estático. Sim. Né? Vai ter ali a lib dinâmica. E aí você depende do sistema operacional, depende do kernel, blá, blá, blá.
Mas eu também, esse Raper, ele não é o melhor. Mas por que é o Raper? Por que não é C? O Go preferiu fazer sua própria lib nativa. Né? O que o PHP fez? PHP? PHP feito em C. PHP invoca? Você compila C. Ele compila para C? Não. Não, ele... A linguagem é tá. feita em C. Então você tem a extensão da linguagem com mais flexibilidade. Ah, sim. Você consegue estender ela mais. Chama o método em C se tiver Por que problema. o Go expandiu tanto? Porque tudo é C. E qual a maioria dos algoritmos está feito em quê? Pascal e C. Ah, Data Science tem como. Hoje nós temos muito algoritmo em Java, mas a estrutura de dados foi feita em C primeiro. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Toda academia é Pascal e C. Você não tinha Java. Então, sim. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a maioria dos algoritmos são escritos em C. Então, quando você tem uma gama gigantesca de bibliotecas, de tudo já pronto, você pode herdar isso. É o que os compiladores fazem quando vai fazer um novo compilador. Entendi seu ponto. Só que o Go foi o inverso. Ele preferiu fazer o Raper do que reescrever em C. E aí você perde um pouco. De performance. Então, pega a lib lá feita em C e reescreve em Go. Cara, isso é uma treta. Entendi. Agora, vai em PHP, Não vai em Python. Não quis trazer essa vai bagagem. em Python. Muito melhor. Você estende o C. Sim. É feito em C. É isso. Essa que é a jogada. Pois é. Mas enfim, eu não tô falando se é melhor ou pior. Não, Tô falando no nível de dificuldade. É uma abordagem, para para resolver o problema. Exatamente. Eu faço um rapper e chamo esse cara em C. Ou você reescreve em Go Isso. para fazer a lib que já está em C, o algoritmo está pronto e você precisa escrever. Prefiro não fazer, chamo o rapper de C. Não, mas você vai fazer mestrado? Isso. Eu acredito que você vai melhorar o algoritmo. Eu falo assim. E vai fazer em qualquer linguagem. Prefiro a linguagem, né? Ó, você vai falar assim, Gerson, minha dissertação, o algoritmo X. Mas é um trem. Eu estou escrevendo e vou defender minha dissertação. Você vem visitar, eu vou fazer em C. Implementações nativas. Se vira fazer em Go. Em Go. Isso é foda. Mas é um ponto interessante, porque Go Go Rust. Quem mais? É Go e Rush. São as linguagens mais novas, lançadas, que ainda não tem... que tem essas abordagens que a gente está falando. E não tem esse nível de especialização que a gente falou. Ainda não existe isso. Não tem pra... Go, Rush e C. C++. Que não tem o quê? Não tem esse nível de especialização. Assim, igual a gente tá falando. Go... Na verdade... Framework bolinha. Não tem. É porque... realmente. Por quê? Porque são mais complexas. Sim. São mais complexas. O Go foge um pouco da curva porque a lib dele é rica. E o design dele é mais fechado. É o princípio da linguagem, é o princípio da comunidade tenta fazer tudo, vão tentar fazer tudo de um único jeito para a gente evitar derivações desnecessárias. Exatamente. Esse é um ponto fenomenal no Go. Sim. Pelo menos ao meu ver. Não, sim. A retrocompatibilidade foi até a palestra do nosso colega lá de Quem? Longevo. É o César. Ah. Ele fez a palestra de Longevo, que é exatamente isso que a gente está falando, de retrocompatibilidade da linguagem. Sim. Concordo contigo. A gente estava em qual assunto do microservice? Mesmo foi server? A gente estava falando... Eu parei para ler aqui a galera, deixa eu ver o que a gente está falando. Mas tem mais perguntas aí, eu acho, também. Na verdade, o João abordou aqui sobre o Go Arena. O Go Arena, que faz o controle de memória. É um experimento que foi lançado e o Go Arena para memória. Mas a gente não está falando, a gente está falando de microservices, vamos fugir da... Mas a gente pode abordar isso depois, tá tranquilo. Eu vi muito pouco sobre o Go Mas Arena. obrigado, João, por levantar esse assunto, mas é um assunto que a gente precisa trazer mais na prática. Eu acho que vai ficar muito vago. A gente falou de GC, que é... Eu acho que até para trazer casos de uso. Do Go Arena. É legal. Acho que... Perguntaram, o Leonardo Lima perguntou aqui, né? Perguntou o que acham do OO em Go. Eu vou deixar essa para o Alexandre, para ele começar. O que ele acha do OO em Go, cara. Vocês deixaram na polêmica aqui, né? Não, mas cada um expressa. O Leonardo Lima falou que, enfim... Cara, eu discordo muito dessa parte de tentar trazer OO para Go. É aquela ideia que a gente falou de se o cara for de Java e tentar construir em Go, ele vai trazer o Java para Go. Eu não acho que... Se a linguagem quisesse esse tipo de paradigma, estava by design. E não é a gente tentando implicar isso. Sim. A gente tem aquela ideia das interfaces... O Alexandre mandou bem demais. Pera aí, vamos voltar um pouquinho. Fala de novo aí, porque ficou bonito. Se quiser, o design vai definir, não é você que vai ficar inventando. Aceita o que a linguagem quer. Exatamente. Se fosse pra gente ter um OO, realmente, OO, dentro de Go, isso era by design.
Isso não é da gente que inventar ou tentar fazer isso rodar em Go. Exatamente. A gente tem a ideia das interfaces, a gente tem receivers que conseguem implementar aquela interface e a gente, teoricamente, ter um pouco de orientação ao objeto, Uma usando forma de estruturas. orientação. Pensa assim, óbvio, qualquer coisa em qualquer tipo de Go pode ser uma interface, basicamente, validar, mas vamos usar o caso mais normal. A gente tem uma estrutura. Sim, O pessoal usa. exatamente. Tem uma estrutura e a estrutura implementa interface. Não é classe. Não é uma classe, é uma estrutura. Perfeito. De uma programação orientada à estrutura. Uma programação Exatamente. estrutural. Não é uma Imperativo classe. da parada aí. Então, eu acho que assim, tem um conceito mínimo, mas... Talvez no método, né? É. Talvez no método que chama... Tem um receiver que implementa ali, tem um método que chama. Exatamente. Mas assim, é um conceito muito mínimo, na minha visão. Concordo com você. Eu acho, E não é à toa que foi assim, né? É. Não é à toa que eles criaram esse design. acho que você tem que, se você tá tentando usar o O no Go, né? Ou você tem que repensar a sua abordagem. Sim. Ou se você não conseguir fugir de O, né? Não, tipo, cara, não faz sentido eu não usar o O. Encaixou igual uma luva. Todos os meus problemas eu resolvo com o O nesse. Talvez o certo seja você não usar Go para esse caso único que o O resolve todos os seus problemas. Sim. Se você não conseguir redesenhar ele, Exato. pensar de outra exato, maneira. exato. Porque realmente pode ser que você chegue num problema. Claro. Podem existir problemas que fiquem mais elegantes com o O, mas não são a maioria. Aí é um trade-off. Você quer Isso. mais elegante, com mais desempenho, Isso. com mais performance, o que você quer? Né? Exatamente. O Go deu um meio termo, me deu meio campo. Só tá legível, tá simples e eu vou te dar uma performance. Talvez não é a melhor performance do mundo, As performances eu faço mas eu vou ganhar de muitas que já Sim. estão no mercado. Tipo isso. Exato. Né? Eu Exatamente. vou te dar algo bem próximo aí. Talvez você não vai ganhar de uma otimização feita em Rush, eu sei mas eu tô próximo. Tipo, cara, eu vou encher o saco desses caras. Sim. Mas assim, eu te conheço casos justos também, né? Mas Sim, pode claro, ser que exista. claro, claro. O cara fala assim, cara, o O fez muito sentido e eu não consigo repensar isso aqui. Eu só imaginei com o O, eu chamei várias Sim, pessoas pra conversar, ninguém conseguiu pensar de outra maneira, só o O encaixou. Cara, fazer o quê? Você precisa de uma linguagem TO. É um requisito funcional seu. Sim, Agora. é um requisito. Virou um requisito. Eu acho que o Alexandre respondeu, a gente não precisa nem... Fantástico. Quem fez essa pergunta mesmo foi o... Não. Linguagem não quer que você faça, não faça. Foi o Leonardo Lima. Isso, Leonardo, E cara. teve um William, Joaquim, não sei pra que tudo isso, mas Joaquim tá bom. Não, o William tá bom também, né? O primeiro nome. Ele perguntou aqui sobre microservice. Eu vou repetir e vocês me ajudam. Porque a gente não chegou nem na metade do que a gente programou no roteiro, a gente fugiu do roteiro, mas tá ótimo. Né? A intenção é essa. Mas é uma pergunta dele aqui, ó. Como vocês lidam com duplicidade de dados entre os microserviços? Como vocês lidam com duplicidade Mas de em dados alguns entre os casos microserviços? você Isso é muito até quer- comum, né? Em alguns casos você Por até favor, quer Alexandre. isso, na Por realidade. favor, Alexandre, manda bala. Manda Manda bala. Não, vai- Depois o Cavazza manda bala. Mete bronca. Vamos Mete pensar assim, Vamos lá. casos que eu já vi de empresas com pouco conhecimento sobre, eu acho que a ideia de microserviço, onde eles acham que tem microserviço, empresas que realmente têm um conceito de microserviço mais avançado. Sei. Então, duplicidade em alguns casos é bom. É bom, não é? É, É favorável, né? Você quer, Então você não tem que você lidar quer com esse isolar o problema. acoplamento entre duas coisas? Sim. Às vezes é bom você ter o dado duplicado. Sim. Faz sentido. Sim. Né? Vamos supor, você não quer depender de uma API, né? Vamos supor Sim. que você tem alguma coisa que depende de um outro serviço e você não quer depender daquela API. Né? Você não quer ter que fazer uma chamada para buscar aquele dado. Claro, Não faz claro. sentido para você. Faz sentido. É melhor que na hora da entrada, o input, pensando assim, se você só tem alguém, uma pessoa que distribui esse input para você, você consegue ter a confiabilidade que aquele dado está vindo de maneira correta, você poderia receber ele duplicado, mas de maneira seletiva, você só deve receber aquilo que faz sentido para o seu contexto, Claro. e você poderia ter esse dado duplicado. Sim. É muito melhor do que você ter uma dependência externa de ter que buscar isso. Não tem sentido. Não pra mim. faz sentido. Então, faz eu acho sentido. que duplicidade aí não é problema. Sim, O dependendo problema do é a contexto, maneira que ele vai ser implementado. a só. maneira que é implementado. O William complementou, essa era a primeira essa pergunta, e aí ele colocou em sequência o seguinte: é normal ter em poucos momentos dados desatualizados, mas um banco é um desafio maior por lidar com dinheiro, tem que ser consistente? Será que a gente entendeu? Eu vou ler de novo. Eu acho que a pergunta dele é Tá o problema tranquilo? da consistência eventual. É, Tipo assim, tem Aparentemente. problema a gente ter consistência eventual numa camada de pagamento ali, igual é um banco? sim. É Inter, né? A gente tá falando de Inter. Vamos parar, Fez sentido. vamos parar pra pensar. Vou Nossa. perguntar de novo. Ó. É normal ler um pouco, tipo, ler em momentos o dado Sim, do passado? sim. Essa é a ter a questão. consistência eventual, né? É a consistência eventual.
É porque assim, eu não sei se você tá falando dessa perspectiva de cliente, porque às vezes, por exemplo, eu não tô falando... Ou seja, o cara tem na conta R$1.000, mas eu já depositei, era para ter 1.200, mas na hora que ele entrou tá 1.000. Que momento ele vai ver o 1.200? Então assim, Entendi seu ponto. é o que é isso. E se ele estiver falando isso a nível de microserviços, tem que pensar assim, o teu contexto, Bastante. ele só pode ser eventual se teu requisito deixar ele ser eventual. Sim. Porque senão você tem que ter uma consistência forte e acabou. Pois é, como é que faz isso Senão... na conta? Para a gente facilitar a pergunta e o entendimento, é só a gente dar o exemplo da conta do banco. Mandei um Pix. Enquanto não fechar todas as transações, tudo, você não vai ver o dinheiro na conta. Pix só pro Bacen, debita da sua conta, só pro Bacen, desce para a instituição, acredita na outra conta. Então você vai ter um gap aí. Porque não é direto. E o ponto? O Banco A não fala com o Banco B. Eles falam com a rede do Pix. Só que eu debito da só. O que eu faço com o banco? Eu não... Mas ele aqui na aplicação ele é de forma síncrona, né? Ou seja, enviar Pix, eu estou aguardando. Isso. É síncrono. É síncrono para você que está ali esperando, mas é assíncrono por trás dos bancos. Exatamente. O que eu faço? Eu debito da sua conta. Mesmo sendo assíncrono, por baixo dos panos, você vai ter que me dar um retorno. Síncrono. Não, perfeito. Então, se você fizer assíncrono, vai ter que ter um work, uma fila esperando para te dar resultado. Mas o que eu acho que ele está querendo dizer é o seguinte. Mas é isso, ou seja, vamos desenhar o fluxo só para facilitar o Pix mesmo. Manda um Pix. Mandei lá o request. Debita a sua conta na hora. Está preso aqui, ó. Eu estou usando o Inter. Inter é o quê? É Flutter? Não, qual o nome? Kotlin. Não, o quê? O app? Nativo, iOS e Android. iOS e Android, mas foi feito em Android nativo. Android nativo. Então, já. Não, Kotlin, desculpa. A linguagem. Kotlin. Eu falei Kotlin, mas não queria, tudo bem. Viajei. Não, tô zoando, pô, tô zoando. Eu fico falando, Kotlin, beleza. Eu faria Dart, tô brincando. Respeita. E quem comprou o Kotlin foi. Respeita. E quem comprou o Kotlin? O JetBrains? Não, foi. Não. Quem comprou o Kotlin? Não, o Google. A Google. Quem é dona do Dart? É porque a maior... Não, é isso que eu tô zoando. Mas olha só. O aplicativo mandou um request. No Kotlin, eu não sei como é que faz o HTTP request lá do Kotlin, mas eu tô chutando. Bateu. A requisição tá presa. HTTP 1.1. Tá lá preso. Tá esperando o retorno. Beleza. Chegou lá no seu serviço, microservice do back-end, passou pelo Firewall, passou pelo Load Balance, passou pelo API Gateway. Show. O API Gateway veio antes, né? Veio antes, desculpa. Só o Firewall vem antes, né? Depende. O Firewall vai vir antes. E aí você está usando Kubernetes, tem toda a parada tem vários tipos de camadas. Você tem que fazer tudo, mas vamos lá. Bateu no API Gateway. Qual API Gateway vocês estão usando é qual? É o nosso. Nossa. Matheus Tigre. Matheus, um abraço, cara. A galera não tá falando mal de você, não, mas ó, próximo da API Gateway. A gente até fez uma animaçãozinha do API Gateway para não esquecer. Boa. Tava apresentando ali no fundo, não sei se o Lucas apresentou, mas o Lucas é fera. Voltou, bateu, abriu lá no microserviço. O microserviço, por sua vez, eu sei que é feito em Go, abriu ali um canal, jogou para concorrência. Toma, faz aí. Quando você não terminar, você não libera aqui. Você fica fazendo um pull, né? É isso que você tá falando também. Isso. Da concorrente, ó, manda lá, distribui isso aí. Aí a galera faz o serviço, roda igual o elétrico. Aí quando ele retorna, tem um cara escutando ali, uma fila para poder liberar a requisição. Isso aí pro cara lá. Dá uma notificação do cara. Só que, pelo que eu entendi o que ele está querendo dizer, posso estar entendendo errado. É que claro. Quando eu faço uma transação financeira, geralmente o banco debita primeiro e confirma depois. Sim, entendi. Ele tira primeiro. Então eu faço o Pix. Eu tiro da sua conta primeiro. Mas eu vejo mando essa remoção. Banco. Eu vejo. Ele vê na hora. Eu vejo essa remoção. Depois ele volta de volta. Se a instituição que está recebendo não der pau, vou supor que o banco A está com problema. Entendi. O Inter tá mandando banco A. Ele vai debitar da sua conta os R$1.000. O banco A não vai receber porque ele tá com problema. Entendi. E esse dinheiro não vai cair na sua conta do banco A. Entendi. Ou seja, o tirar sempre. Porque o tirar é o princípio. É uma opção. É uma opção. E se der pau, ele volta o dinheiro. Exatamente. Ele faz o retorno. Porque senão a gente permite tirar 12 vezes o mesmo dinheiro. Claro. Da conta. E assim, só mais uma coisa para fechar essa parte de consistência eventual. Por isso que eu vi que às vezes tira 2 vezes minha conta. O cara fez errado lá parado. Tô zoando, brincadeira. Pode errar isso. Pra gente fechar essa ideia, entende-se assim: o seu projeto ele tem que ter a liberdade de ter consistência eventual. Se ele não pode, você vai ter consistência forte de qualquer maneira. É porque tem a permissão. E não quer dizer que o Inter inteiro, por um todo, é só consistência eventual.
Entenda-se que em pontos você vai ter consciência forte também. Você tentando explicar a parte de camadas ali entre serviços, né? Eu tava pensando nisso. Então, é do seu requisito. Seu requisito deixa de ter consciência eventual. Você pode usar patterns, coisas que trabalham em cima disso. Você não pode? Claro, não pode. Claro. Nesse requisito aí é perceptível. Talvez é isso que ele está querendo dizer. E a leitura do passado, na verdade, a gente não trabalha com dado em real time todo o tempo. Todo dado ali, na grande maioria, é do passado. Sim. Não é isso? É. Pouquíssimos momentos você trabalha com dado em real time. Sim. Eu acredito que nem o real time ainda é real time, que você tem a latência. Tem. Nem que seja lá o milissegundo e tal. Sim, ainda mais quando você tem comunicação. Agora, você tem aplicações que você trabalha direto com bolsa, por exemplo, que o servidor, dependendo da distância que está, você já perde a latência. Então, o servidor teria que estar lá dentro, junto com isso acontece muito. on-premise. Né? Acho que na Nasdaq, Não é isso? você pode alugar a REC no servidor do prédio. Exatamente. Você Para tem a poder ter a mesma latência, bater na mesma rede, e etc, etc. Nesse caso aqui, na maioria das vezes dos casos, o dado sempre vai estar no passado, de certa forma. Sim. A inteligência artificial hoje está lendo dados do passado, de certa forma. Não é presente, momento atual. Apesar que tem plugin que tenta fazer isso. Né? Pegar no tempo atual. Mas mesmo assim já está no passado. Difícil. Na hora que eu publicar uma mensagem, já está no passado. Sim. Na hora que eu publicar meu post, já está no passado. Na hora que eu publicar qualquer coisa, está no passado. Mas que esse problema de então não tem. consistência depende muito do tipo de dado. Exatamente.